Olha, vamos mudar de assunto agora, falar da nutrição adequada das plantas, que é essencial para mitigar o estresse climático, e também soluções naturais podem reduzir essas perdas na safra e elevar o potencial produtivo. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a engenheira agrônoma, a Mayra Soares, que já está aqui com a gente no telão. Bom, Mayra, bom dia para você, seja muito bem-vinda aqui ao Bem da Terra, viu? Mayra, eu acho que a gente está sem o seu áudio. Você consegue me ouvir? Oi, Vinícius, bom Aí dia. sim, Me agora ouve? sim. Perfeito. Agora sim, obrigado, viu? Mayra, vamos já direto para a minha primeira pergunta, né? A gente está falando sobre o trigo, né, irrigado no Cerrado, que a gente viu, até acompanhei algumas reportagens sobre isso, o trigo aumentando bastante nessa região, né? Mostrando que a cultura vem crescendo no país e cada vez mais importante aí como uma renda a mais, né, para o produtor, né? Agora é preciso alguns cuidados com essa cultura, né? Não só no Cerrado lá brasileiro, mas também no sul do país, né? Quais são as principais preocupações, né, e os cuidados que o produtor tem que ter? Com certeza, Vinícius. Nós vimos, né, que a maior produtividade foi obtida lá no Cerrado, né, em áreas irrigadas. Esse é um dos fatores bem limitantes para a cultura, né, que é a disponibilidade de água. Então, nós temos hoje o maior produtor é a região sul do país, né, seja por condições climáticas ainda mais favoráveis para essas culturas, para essa cultura, porém nós estamos vendo que a pesquisa está sendo desenvolvida para levar novas alternativas lá para o Cerrado e foi surpreendente os resultados que nós tivemos, muito bom. Vinícius, assim, é claro que nós precisamos de condições climáticas ideais para o desenvolvimento da cultura, porém hoje nós temos ferramentas nutricionais, né, biotecnológicas que podem nos auxiliar para reduzir esse estresse ocasionado por seca, principalmente, né? Nós também, em algumas regiões do sul, nós tivemos geadas consideráveis e estas soluções biotecnológicas também podem contribuir para esse sentido. Então, hoje, a nutrição é um dos principais pilares que nós temos para incrementar a produtividade do trigo. Perfeito. Você citou nessas questões climáticas, né? Seca, uma hora tem outros problemas, né? E vocês falam que esses estresses, né? Esse estresse, né, térmico e hídrico, né, afeta diretamente a produção, né? Como é que isso afeta, né, a produção de trigo, hein? Com certeza, né? Nessa safra foi bastante desafiadora, assim como outras safras, né? Nós passamos aqui na região sul, especificamente no Paraná, não são áreas irrigadas, né? Diferente lá do Cerrado, onde nós obtivemos bons resultados, pois foi disponibilizado água no momento ideal para a cultura, mas em geral, em agricultura de sequeiro, que nós praticamos aqui no sul, nós tivemos um estresse hídrico bastante considerável, então seria importante que o produtor preparasse todo o solo para que conseguisse concentrar mais umidade, né, para que essa planta, ao momento que a gente passar por esse estresse, ela consiga buscar água no solo. Nós temos soluções biotecnológicas também para desenvolver o sistema radicular, para essa planta passar por essas situações de estresse hídrico de uma forma muito mais fácil, né? Então, essas são algumas alternativas, a gente trabalhar o nosso solo para que a gente tenha matéria orgânica e disponibilidade de água e trabalhar a nossa cultura para que ela tenha um sistema radicular bastante vigoroso e consiga buscar água em maiores profundidades, né? Além da seca, nós passamos também por geadas aqui no sul do país. 3 geadas foram bastante significativas, né? Algumas regiões foram mais afetadas do que outras por conta da fase fenológica que o trigo estava. E hoje a gente tem também algumas soluções biotecnológicas que minimizam esses efeitos da geada, porque eles conseguem proteger as células e também são alternativas hoje muito importantes que o produtor tem à disposição. Então, a gente consegue trabalhar disponibilizando um sistema radicular muito mais eficiente para que a planta passe por situações de estresse climáticos, né, e redução de água no solo,
e nós também conseguimos contribuir na parte de reduzir os efeitos das geadas, que para nós aqui no Sul é muito significativo, né? Mayra, quando não tem esses cuidados, né, que você está falando, essa produção ela cai bastante, né? Até quando pode chegar, né, uma perda aí para o produtor, hein, quando não são aplicadas essas medidas? Vinícius, são muito grandes, né? Se a gente falar em seca, aí a gente tem reduções muito significativas, né? A planta não consegue buscar água para fazer o seu metabolismo e encher esses grãos. Então, se a gente não tem grãos cheios, nós não vamos ter produtividade, não vamos ter peso para que esse grão atinja a produtividade. Pior ainda, né? Se a gente tiver geadas e essa geada atingir realmente uma fase fenológica importante da cultura, as reduções são ainda mais significativas, né? Então, em alguns exemplos, nós tivemos reduções superiores aí a 20%, 40%, depende principalmente do momento e se o produtor não teve nenhum cuidado para enfrentar esse estresse, que hoje a gente tem à disposição, né, as previsões climáticas que nos auxiliam muito. Então, a gente consegue tomar algumas decisões baseadas nessas previsões. É claro que muitas vezes não vai ser totalmente assertiva, mas são indícios que vai auxiliar nesse processo. Agora, Mayra, conta pra gente como é que o produtor rural, né, tá aí vivendo esses problemas no dia a dia, né, ele pode ter acesso, né, a todas essas informações e também a essas tecnologias, né? O que ele deve fazer, né, já pensando num futuro aí, hein? Vinícius, olha, a gente tem muitas ferramentas que podem contribuir para o produtor, né? Ele tem hoje à disposição inúmeros produtos, ele tem à disposição inúmeros equipamentos que podem auxiliar esse produtor. A Altec, por exemplo, é uma empresa de biotecnologia que tem à disposição um portfólio bastante significativo para a cultura do trigo, né? Que vem desde o solo, nós passamos para a semente posteriormente e depois um perfilhamento significativo. Nós temos soluções que vão contribuir para o maior perfilhamento, que é um dos principais componentes de produtividade para a cultura do trigo, e a gente contribui posteriormente para reduzir esses efeitos climáticos, né? Que são extremamente comuns durante o ciclo da cultura, né? Então, nós temos à disposição inúmeras ferramentas que venham auxiliar o produtor, desde reduzir os efeitos do estresse hídrico, da geada, contribuir para maior produtividade também. Agora, falando mais um pouquinho dessa questão da produtividade, né? A gente citou lá o trigo irrigado lá do Cerrado, né? Que veio como uma terceira alternativa até para o produtor rural, né? Eles plantam soja, plantam milho e depois vêm com o trigo. E aí no sul do país, né? Ganhando cada vez mais importância. Você acredita que a gente pode aí no futuro pensar em ser autossuficiente aí na produção de trigo? Se a gente tomar todas essas medidas, se o produtor rural ter atenção a todos esses problemas e também atenção e ter cuidado, né, na sua produção? Com certeza, Vinícius. Esse é um dos programas, né, que o governo vem incentivando, principalmente em Santa Catarina. Foi feito um programa bastante interessante para estimular o produtor a plantar o trigo, porque hoje ainda nós não somos autossuficientes, né? Nós precisamos importar bastante trigo, mas nós temos um país com características climáticas, nós temos uma pesquisa muito avançada que está levando o nosso trigo lá para o Cerrado. Isso é fantástico. E com certeza, com mais investimento que o produtor fizer nessa cultura, com certeza ele terá um retorno e fará com que o Brasil possa, sim, ser autossuficiente na produção de trigo. A região sul aumentou, né, a sua área produtiva por incentivos também, o valor desse grão está com valor atrativo para o produtor, né? Tudo isso vem influenciar para que a gente possa, sim, ser autossuficiente na produção do trigo para o nosso país. E com certeza nós temos área, nós temos tecnologia suficiente para atender essa demanda. Tá certo. Mayra, quero agradecer muito, viu, sua participação aqui com a gente no Bem da Terra, trazendo todas essas informações. É bom que o produtor ficar atento, né, se programar, se planejar e ter acesso a todas essas tecnologias. Muito obrigado pelas suas informações, viu?
Obrigada, Vinícius, e obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.